gostaria para apresentar o evento Instituto Ética Saúde, convidar a vice-presidente do Instituto Ética Saúde, doutora Patrícia Braille. Ela é CEO da Braille, da indústria Braille, uma empresa brasileira de produtos de cirurgia cardiovascular, advogada pela USP, Faculdade de Direito Largo de São Francisco, e tem uma militância no setor saúde há bastante tempo, sempre convivendo muito próxima do tema que a gente vai falar hoje, com o Dr. Domingos Braille, um médico que atuou vivamente, além da questão médica, além da questão empresarial, com um olho e uma prática na filantropia. Patrícia, doutora Patrícia, minha amiga Patrícia, por favor. Muito obrigada, um bom dia a todos. Filantropia, que palavra diferente. Na verdade, tem origem grega, e ela significa algo que realmente precisamos muito, que é o amor à humanidade. Quanto o nosso mundo precisa desse amor. E nós, do Instituto Ética Saúde, temos a honra e a alegria de receber hoje, em nosso webinar, o Dr. José Luiz Egídio Setúbal. Seja muito bem-vindo. O nosso webinar será moderado pelo nosso querido e admirado Dr. Sérgio Madeira. Dr. Sérgio é médico pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Ele fez saúde pública pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, MBA na FEA USP, e é diretor técnico do Instituto Ética Saúde. Ele colaborou na montagem da Anvisa, no ano de 1998 a 2000, e na criação da Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde. Ele foi diretor da ABRAID, que é a Associação de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, de 2003 até 2010, e corresponsável pelas primeiras discussões sobre transparência e sustentabilidade do setor de produtos para a saúde no Brasil, e também pelo primeiro Código de Conduta e Código de Ética do segmento. Foi diretor contratado diretor contratado da ABRAID desde 2010, e até o presente momento ele é diretor técnico. A partir de 2013, ele conduziu, em parceria com o Instituto Ethos, discussões e estudos para o desenvolvimento sustentável do setor, que resultou no primeiro acordo setorial de autorregulação da indústria de produtos para a saúde, que é o nosso atual Instituto Ética Saúde, do qual é diretor técnico. É uma referência em nosso instituto por todo o bem que ele faz e é um pilar da ética e do conhecimento. O nosso palestrante, que a gente está muito feliz e dá as boas-vindas, é o Dr. José Luiz. Ele é médico e gosta de assim se apresentar. É pediatra. Mas, em função da sua habilidade com os números e indicadores financeiros, e também em virtude da tradição familiar, sua família é uma das acionistas majoritárias do Banco Itaú, ele sempre está envolvido na gestão das instituições por onde ele passa. Sempre ele é pego para trabalhar também na gestão. E realmente ele tem uma especial dedicação em tudo que ele faz, principalmente pelas crianças e pelas crianças doentes, que tanto necessitam. Elas têm, com certeza, um lugar especial na vida dele. O Dr. José Luiz, ele é médico pela Faculdade de Medicina da Santa Casa, de São Paulo. Ele tem residência em pediatria na USP, tem pós-graduação em Economia e Gestão de Saúde e Desenvolvimento da Criança pela Universidade de Harvard. E desde 2005 se dedica à filantropia e à cultura da doação no Brasil. Instituiu a fundação e 2 associações sem fins lucrativos,
Fez parte de vários conselhos de organizações filantrópicas ligadas à saúde, pesquisa, medicina, filantropia e artes. E foi provedor da Santa Casa de São Paulo. Atualmente é presidente do Conselho da Fundação José Luiz Egídio Setúbal e do Fundo Areguá, e faz parte do conselho de outras 5 organizações do terceiro setor. Dr. José Luiz nos ensina grandes lições de humanismo, de amor pela humanidade, mas de forma coerente e pragmática. Precisamos ajudar a construir uma sociedade melhor, aqui e agora. E para isso é necessário arregaçar as mangas e literalmente colocar a mão na massa. Não devemos aguardar o Estado, diz ele, que o poder público providencie tudo. Cabe a nós, sociedade civil, pessoas individuais e o nosso coletivo fazer a nossa parte. Dr. José Luiz Setúbal é um grande exemplo disso. É alguém que realmente se coloca a serviço dessa construção de um Brasil mais ético e igualitário. Vamos ouvir, aprender e agir. Sejam bem-vindos, Dr. Sérgio e Dr. José Luiz. Excelente webinar a todos. Obrigado, Patrícia. Obrigado pelo convite ao pessoal da Ética e Saúde. Obrigado, Dr. Sérgio. Só fazendo uma pequena correção, meu MBA foi pela Unifesp. O que eu fiz em Harvard foi um programa de lideranças para a primeira infância. Antes de começar a falar sobre a minha palestra de hoje, aí, de filantropia e ética na saúde, eu gostaria de apresentar um vídeo institucional da minha fundação. E, então, Marcela, por favor, apresente aí o vídeo. Imagine um espaço dedicado a cuidar da saúde das crianças no Brasil, onde saúde não é visto apenas como a ausência de doenças, mas um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Imaginou? A Fundação José Luiz Egídio Setúbal acredita que uma infância saudável gera uma sociedade melhor. Com esse propósito, há 10 anos atuamos em iniciativas sociais para melhorar a qualidade de vida na infância. E a gente acredita muito naquela coisa de trabalhar a criança, na saúde da criança e na saúde de maneira global, né? De uma maneira holística, onde a gente não trata só do aspecto da doença, né? Do aspecto biológico. A gente tenta trabalhar nos aspectos biológicos, no aspecto psicológico e no aspecto social. Nossa missão? Promover a saúde infantil por meio da assistência, geração e disseminação de conhecimento. A assistência médica é realizada pelo Sabará Hospital Infantil. Considerado um dos melhores hospitais da América Latina, é o gerador de recursos financeiros para o propósito da Fundação. A humanização hospitalar é nossa vocação e o hospital investe nesta causa. Que este não é apenas um trabalho de entretenimento, não, apesar que entretém. Entretém, Chapeuzinho? Sim, é um trabalho de amor, um trabalho de alegria, um trabalho de olho no olho, de conversa, de brincadeira, de refazer o quarto do hospital para um lugar mágico e surpreendente. A Fundação tem a missão de expandir o conhecimento em pediatria e incentivar estudos que gerem melhorias na assistência global à criança. O Instituto Pense é o protagonista neste campo. O Pense atua na produção de pesquisas científicas em parceria com universidades brasileiras e internacionais e investe na capacitação contínua de profissionais da saúde através do seu centro de ensino. E nossa intenção é priorizar os estudos e os projetos que tenham um impacto na qualidade de vida das crianças e que possam depois ser implementados em políticas públicas que melhorem essa qualidade de vida a nível nacional. Recentemente, ele inaugurou um novo espaço para dar vazão aos novos projetos, dobrando sua capacidade.
Em 2019, teve início a pós-graduação em Psicologia e Saúde da Criança e a inauguração de um programa de residência médica. A plataforma de educação à distância do Pense cumpre um papel importante como ferramenta para aprendizagem e troca para regiões distantes do Brasil, atingindo milhares de alunos. Na área de projetos sociais, o Pense vem colhendo resultados excelentes. O projeto de triagem neonatal criou uma tecnologia que salva vidas, onde é possível chegar ao diagnóstico de dezenas de crianças portadoras de síndromes associadas a problemas de imunidade. Um dos pilares da nossa fundação é a disseminação de informação sobre saúde infantil. Nossos canais nas mídias sociais se tornaram fontes de informação para pais, cuidadores e profissionais da saúde de todo o Brasil. A Fundação ampliou suas iniciativas e agora, junto ao hospital e o Pense, o Autismo e Realidade cumpre um propósito de difundir conhecimento, combater preconceitos e auxiliar na orientação de familiares, professores e cuidadores acerca do transtorno. Certificações e reconhecimentos recebidos ao longo dos anos nos honram, e isso nos atribui responsabilidades cada vez maiores. Logo no início da pandemia da Covid-19, quando São Paulo parou, o hospital rapidamente se mobilizou, implantou todos os protocolos de segurança e seguiu atendendo seus pacientes com a excelência de sempre. E o futuro está aí, e nós nos perguntamos: qual o mundo que queremos? Qual o país que pensamos para viver? Em 2015, a Organização das Nações Unidas propôs a Agenda 2030 para um mundo melhor. Esta agenda é um plano de ação para todos e cada um, a seu modo, pode ajudar fazendo sua parte. Nós da Fundação estamos fazendo a nossa. A cada ano traçamos objetivos em nosso planejamento estratégico que contemplam as metas. Nossa Fundação está crescendo e isso nos orgulha imensamente. O Sabará Hospital Infantil é referência. O Instituto Pense dobrou de tamanho. O Autismo e Realidade chegou ampliando nossos projetos e motivações. Somos procurados para estabelecer parcerias em iniciativas dentro e fora do Brasil. E assim seguimos, em equipe, focados em cumprir com a nossa missão: promover a saúde infantil no propósito de construir uma sociedade melhor. Vamos lá. Então, isso é o que a gente acredita, né? Como a Patrícia falou, filantropia hoje é o que eu faço como dedicação quase que exclusiva. Eu acredito que a sociedade civil tem um papel muito importante na resolução dos problemas no nosso país, que são muito grandes. Foi pedido para mim para que eu falasse de filantropia e ética na saúde. Quando eu pensei nesse tema, eu fiquei pensando qual que é a ética na filantropia e qual que é a ética na saúde. E resolvi falar um pouco da história da filantropia e no histórico da filantropia, vocês vão ver durante a apresentação, as bases da filantropia tem uma base quase que filosófica, e aí, nessa base ideológica dela, vem a ética. E acredito que a ética, ela não existe a ética da saúde, a ética da educação, a ética de cada setor, existe ética, né? Pelo menos é a minha visão, isso pode ser discutido em bases filosóficas, que eu talvez não tenha o cabedal da filosofia para entrar nessa discussão. Então,
tenho uma apresentação, eu vou aqui dividir com vocês, e acredito que já está na tela e vocês já estão vendo. Então, vamos lá. A fundação, vocês já viram, né? Então, eu vou falar um pouco do meu histórico como filântropo, para daí falar um pouco da apresentação. Eu, como fui apresentado, eu sou médico pediatra e durante, vamos dizer, até os meus 50, quase 50 anos, eu me dediquei quase que exclusivamente à pediatria. E chegando aí próximo aos 50 anos, eu comecei a ter eu era um pediatra de bastante sucesso, tinha um consultório muito grande e também tocava a pediatria de um hospital. E comecei a sentir necessidade de fazer trabalhos sociais. Comecei trabalhando como professor num projeto de educação de jovens e adultos, com alfabetização de adultos, e depois eu acabei saindo desse hospital aí, eu e os meus sócios, que éramos, tomávamos conta da terceirização da pediatria desse hospital, acabamos entregando essa terceirização, e eu resolvi tirar um ano sabático no horário que eu ia nesse hospital. Mas esse ano sabático não demorou muito, porque vieram pedir para que eu participasse de outros projetos, e eu acabei ajudando a formação de uma fundação familiar, juntamente com a minha irmã, e um diretor da Santa Casa, da Faculdade da Santa Casa, me chamou para um projeto de ex-alunos que ele estava fazendo com ex-alunos que tinham tido sucesso em algumas áreas profissional, né? Sucesso profissional. E essas duas coisas acabaram mudando a minha vida dali para frente. Isso era o ano de 2004, e em 2004 também foi me oferecido para comprar o Hospital Sabará, que pertencia a 9 pediatras, e eles estavam vendendo a marca do hospital. E eu acabei comprando o Hospital Sabará com o intuito de fazer uma fundação com o hospital, e que foi feito. A fundação, como ele era um hospital privado, teve uma série de entraves burocráticos aí, legais, para transformar ele numa fundação. Então, a gente comprou no final de 2004, em 2005 foi instituída a fundação, com o hospital entrando como patrimônio dessa fundação. E em 2010 a fundação foi instituída, o hospital, que era um hospital pequeno, mudou para onde ele é hoje, na Avenida Angélica, e ele teve muito sucesso, e a geração de caixa do hospital, a partir de 2016, ela começa, depois de ter pago todo o investimento, ele forma um fundo patrimonial, e aí ele começa a fazer os projetos sociais em uma escala bem maior, e hoje faz muita coisa, alguma delas vocês viram no filme. E em 2015, em 2014, eu concorri para ser provedor da Santa Casa, eu já era conselheiro
na Irmandade da Santa Casa, e via muita coisa errada, concorri para ser provedor, perdi, mas durante a campanha eu mostrei que havia muitos problemas e que, se não fizesse nada, iria ter uma crise. Essa crise, para minha surpresa, ela aconteceu muito antes do que eu imaginava, e a Santa Casa entrou numa crise não só econômico-financeira, mas também moral e ética, porque foram descobertas muitas falcatruas. E, um ano depois de eu ter perdido a eleição, acabaram me chamando para ser provedor, para acabar o mandato. Depois de muita relutância, acabei aceitando. Aceitei pensando em ficar 5 anos, mas acabei ficando só 2 anos, porque o problema político lá é muito grande, e eu acabei ficando só 2 anos. Continuo como conselheiro, mas não mais como provedor. Eu saí e continuo lá tocando muito das coisas que a gente fez. A gente conseguiu fazer um turnaround e recompor um pouco vamos dizer, a ordem da Santa Casa e começar uma recuperação e, vamos dizer, estancar a crise moral e ética, e isso foi resolvido. Em 2016, a gente cria o Fundo Areguá, que é um fundo de bolsas restituíveis, um modelo muito interessante para alunos carentes, posso chamar assim, para a Faculdade da Santa Casa. E esse ano acabei, por todas as ações filantrópicas que eu faço aqui no Brasil, ganhando um prêmio de menção honrosa desse Catalyst 2030, que é um prêmio ligado aí à ONU, e é um reconhecimento muito importante. Eu fiquei muito feliz com isso. Então, está travado aqui. Vamos lá, falando um pouco de filantropia. Então, a filantropia, ela é um fenômeno, uma coisa que existe há muito tempo, né? Ela começa durante o Império Romano, mas é um fenômeno muito ligado ao catolicismo, à cristandade. Embora a palavra filantropia apareça antes disso, mas não com o caráter que tem, vamos dizer, durante o início durante o Império Romano. Ela aparece na Grécia Antiga, como durante aí com os estoicos, falando o significado foi falado aí pela Patrícia, do amor ao ser humano, ou amor à humanidade. Então, na Grécia, tinha esse amor valorizando o ser humano, né? Na cristandade, ele passa a ter o sentido da caridade. Isso vai mais ou menos até a Inglaterra, até o século XIX, com a Revolução Industrial, começa a se mudar um pouco com o positivismo, e na Inglaterra e nos países saxões muda um pouco da ideia da filantropia, porque o Estado passa a ser mais forte, né? E
e as necessidades da população passa a ser suprida pelo Estado e não mais pela caridade, né, que era dada pelas igrejas. Não sei por quê. Tá. No Brasil, a filantropia começa logo na chegada dos portugueses, porque junto com as caravelas vinham as santas casas. E a Santa Casa não tinha, como tem hoje, a coisa da saúde, mas sim das misericórdias, né? E sempre ligado à coisa da caridade e às ações das instituições religiosas. Isso vai, historicamente, até o século XX, né? E sempre com essa coisa da moral cristã ligado a essa coisa do valor da pobreza como redentora dos pecados e a quem fizesse a caridade, ajudando a isso, na moral cristã, quem ajuda ao pobre também está ajudando a Deus e aí faz a redenção dos pecados. Na atualidade, ou na modernidade, muda um pouco esse conceito e a filantropia tem a ver mais com a ideia de transformação social, isso na segunda metade do século XX. E depois da Segunda Guerra, o mundo passa a entrar num processo de enriquecimento e passa também a haver uma mudança nos tipos de governos, principalmente na Europa, os governos com uma base mais social ganham mais poder, né? Então a filantropia passa a ter um outro viés, ela passa a ter brigas, ou causas não tanto, principalmente na Europa, não tanto sociais, mas de causas mais ligadas às minorias e outras ações como LGBT, ecologia e assim vai, e em outros países, né? Nos últimos, esse dado é interessante porque nos últimos 11 anos o número de milionários aumenta enormemente, né? E todo ano aumenta não só os milionários, como os bilionários. E nos Estados Unidos começa uma campanha liderada pelo Bill Gates e pelo Warren Buffett de assinar o Giving Pledge, né, que é de fazer as doações em vida de pelo menos metade da sua fortuna. Até essa apresentação aí, quando eu fiz, que eu entrei no site deles, 223 bilionários em 23 países, inclusive o Brasil, já tinham aderido ao Giving Pledge. Lembrando que
nos Estados Unidos, se você não faz essa doação da sua fortuna, o imposto de transmissão é 50%. Então, e tem várias vantagens de se fazer uma fundação ou doar para fundações, vantagens fiscais. Então, aqui não tem no Brasil. A evolução da palavra filantropia, ela muda um pouco durante a história, né? Então, como eu falei, entre os estoicos, filantropia significa o amor que todo homem deve ter a seu semelhante. Mas isso em razão de que todos somos homens, todos fazemos parte de uma mesma raça e, por isso, devemos ser respeitados em relação a isso, né? Para os cristãos, isso já muda, porque o amor de Deus pela humanidade, né, quando Jesus proclama que o maior dos mandamentos é o amor ao próximo, quer dizer, você deve amar primeiro a Deus e depois o seu próximo como a si mesmo, passa a ser isso, isso refletido com a caridade, né? E daí vai até o século XVIII, daí com o iluminismo, começa a se distanciar Estado de igreja, e começa a ter a Revolução Francesa e outros movimentos, volta com o positivismo a ideia, as ideias estoicas do respeito, né, do homem ao seu semelhante, sem a intervenção de Deus, né, sem a caridade. Daí o termo de filantropia e o humanitarismo passa a ser introduzido como culto à humanidade, não porque fossem caridosos, mas pelo sentido de solidariedade. E isso perfaz no começo do século, no fim do século XIX, começo do século XX, nos Estados Unidos, começam as grandes fundações americanas, como Rockefeller, Rothschild, Kellogg, Ford, agora me foge os nomes, mas Carnegie, todas elas começam a ter o Rockefeller com a alimentação, Carnegie com a educação, Kellogg com a educação e alimentação, e assim vai tendo as causas e vai indo sempre com uma moral. Nos Estados Unidos, a moral protestante e a ética protestante vai predominando e não tanto no sentido da caridade, mas no sentido de fazer o bem, né? E também um pouco na redenção e numa obrigação moral, né? E isso, na filantropia moderna, vai evoluindo para fazer o bem para um público maior, usando os espaços públicos, fazendo parcerias
entre o privado e o governo, ajudando o governo, nessa ideia do terceiro setor, né? Através de práticas sociais renovadas, pelos justiça social, cidadania participativa, né? E então dá para se ver a evolução ética de como se faz essa filantropia, com muita discussão, né? A gente pode, nas perguntas, ver isso, né? Porque há muita discussão, principalmente nos Estados Unidos, de como que as grandes fundações lá são mega fundações, né? E tem um poder muito grande de interferir em políticas públicas de outros países, inclusive. A Fundação Gates faz gasta muito dinheiro para desenvolver vacinas para malária, por exemplo, e faz grandes intervenções na África. Ninguém discute se uma vacina para malária é boa ou ruim, mas será que é o maior problema de saúde na África? Será que é isso que os governos africanos querem? Etc. Então, essa é uma discussão ética que existe. Como eu falei, quando as santas casas se espalham pelo mundo colonial português, né, lembrando que Portugal era muito pequeno, mas se espalhou pelo mundo, né? Na América tem o Brasil, na África tem Angola, Moçambique, outras coisas, na Ásia ela chegou no Japão, na Índia, e outras ilhas ali. Então, em todos os locais que os portugueses chegaram às Santas Casas de Misericórdia. Era uma instituição medieval que era para, embora fosse privada, não tinha ligação com a igreja, era formada por pessoas laicas, ela tinha a incumbência de fazer a misericórdia. As misericórdias, que são 14, são divididas nisso, nas obras corporais e nas obras espirituais. Então, nas corporais está aí, né? Quer dizer, dar de comer, dar de beber, dar roupas, dar pousada, dar assistência aos doentes, né? Visitar os presos, enterrar os mortos. E as obras espirituais dar bons conselhos, ensinar, corrigir os que erram, né? Consolar os tristes, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do próximo e rogar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. Essas eram as funções das Santas Casas. É evidente que assistir aos enfermos acabou sendo a principal razão, pelo menos aqui no Brasil. Na filantropia moderna, as doações que tradicionalmente eram essa coisa mais religiosa, mais piedosa, de ajuda ao próximo, né, que era refletida através da caridade, ela passa a ser uma prática mais racional, né? Quer dizer, quando a gente fala aí uma prática científica e racional, é no sentido de se pensar aonde precisa se colocar o dinheiro, aonde vai ter maior impacto. Então, o dinheiro passa a ser utilizado de uma forma mais vamos dizer, pensado
não só na parte de fazer a caridade. Então, é usado muito para a saúde, muito para a educação, muito, hoje em dia, na parte de sustentabilidade, ou para causas como igualdade racial, ou nas causas de gênero, né? Não necessariamente para fazer caridade. A própria fundação faz filantropia aplicando em pesquisa, né? Que não é uma coisa específica de caridade, que acaba impactando socialmente através de políticas públicas e outras coisas, né? Também tinha essa coisa da caridade, né, como obra piedosa, ela tinha... quem faz a caridade, muitas vezes faz de forma anônima, né, e faz um gesto no sentido de pensando sempre naquela coisa relacionada com a necessidade moral, a necessidade de aplacar a sua consciência, né? Na filantropia entendida já na forma científica, na forma pensada, na forma laica, ela não necessariamente ela precisa ser anônima, muitas vezes não é, e é feita de uma maneira que cause mesmo impacto e não é vista muito mais como a virtude do homem bem-nascido, né, quase que o noblesse oblige, né, do que como a coisa da caridade. Nos últimos anos, surgiu esse termo do filântropo capitalismo, né, onde a filantropia não só é vista como uma necessidade de ser feita, né, pela riqueza do mundo, por esse número muito grande de milionários e bilionários, como muito desses novos atores, eles vêm de mercados financeiros, de indústrias muito rentáveis, e eles começam a exigir que a filantropia também seja rentável. E a filantropia passa a ter indicadores e passa a ter uma série de requisitos que, vamos dizer, se aproxima muito do capitalismo, né? Quer dizer, o próprio Bill Gates é um exemplo do filântropo capitalista. Mas não é visto isso como uma crítica, é só visto como um tipo de filantropia, né? E aí passa a existir o empreendedor social, né? A filantropia passa a ser um empreendimento social. Não necessariamente ela precisa dar lucro, mas tem que ter resultados.
né? E daí, isso tudo, nessas mega fundações, eles têm toda uma estrutura que funciona como uma empresa muito grande, né? E os filântropos passam cada vez mais, esses filântropos capitalistas, a atuar como investidores. Mais para frente, a gente vai mostrar um slide, que aí passa a ter também nas empresas uma cobrança por impacto social. E acaba confundindo o que é filantropia, o que é empresa de impacto, e principalmente os jovens, eu vejo isso até com meus filhos, meus sobrinhos aí, que confundem, às vezes, o que é filantropia e o que é empresa com impacto social. E, em reação a esse filântropo capitalismo, surgiu uma filantropia progressista, né? Que é uma filantropia que tem um viés mais social, que em vez dela impor as coisas, ela vai nas comunidades, nas bases, e atua junto com a base, e não impõe, como eu citei o exemplo da vacina da malária, então vai, conversa com a comunidade, vê o que ela quer e põe o dinheiro, né? O pessoal, os bilionários do Vale do Silício fizeram muito isso, eles fazem fundações comunitárias. Então, são fundações de áreas grandes, de 400 mil habitantes, e em cidades, que vão melhorando as condições da cidade. E a própria população da cidade vai, com fundos, criando o que ela quer para melhoria. Então, melhoria das escolas, dos hospitais, dos centros de saúde, das creches, e vai atuando através dela própria doando, como desses próprios milionários. O Zuckerberg é um dos exemplos que fazem esse tipo de filantropia, que é baseado nessa coisa do altruísmo eficaz, né? Que também é uma obrigação moral, né, de fazer filantropia, mas com outro viés, com outra ética, outro aspecto moral, né? Porque essa coisa do que a desigualdade não é um maior problema social, né? Ele não é, mas sim o sofrimento e a pobreza, né? Quer dizer, no Brasil, a nossa desigualdade é tão grande que eu acredito que ela é até moralmente condenável, porque a pobreza e o sofrimento de quem é muito pobre é muito grande. Em tempos de ESG, né, de Environment, Social e Governance, né, ambiente social e governança, eu achei esse quadrinho aqui que é muito interessante, que é o tipo de investimento e o tipo de impacto Então, começando da esquerda para a direita, então, o investimento tradicional, ele dá pouco ou nenhum, ele tem pouco ou nenhum foco em práticas ambientais, sociais
ou de governança. Ele pode até ter, mas ele não é um objetivo dele, né? Já o investimento responsável, ele procura mitigar os riscos ambientais, sociais e de governança, pensando muito mais no valor para a empresa do que nos riscos ambientais ou sociais ou de governança. Ele não está pensando no ambiente, né? Agora, daqui para frente, provavelmente, as empresas vão precisar ser sustentáveis, porque adotar práticas ambientais, sociais e de governança vai gerar valor e vai ter que ser mostrado na prática, né? Então, vão ser as empresas, já tem muitas, sustentáveis. E aquilo que eu falei das empresas com investimento de impacto, que já existem algumas, né, que já tinham essa visão há alguns anos, e são empresas que não só procuram resolver problemas sociais e ambientais, gerando retorno financeiro e competitivo para o investidor, mas também são empresas que, além de resolver esses problemas, geram um retorno que pode ser abaixo na média ou até acima do mercado financeiro. E tem as empresas filantrópicas, né, que elas buscam resolver os problemas ambientais sem gerar um retorno financeiro, porque ela não busca isso. Pode até algumas ter um retorno financeiro. No caso da nossa fundação, o hospital ele busca o retorno financeiro, mas o retorno financeiro é aplicado totalmente nas causas sociais do hospital, da fundação, certo? Então, concluindo aqui essa primeira parte aqui, embora a filantropia goste de ser encarada como uma prática moderna e científica, sempre resta um pouquinho de algo religioso na perspectiva de obrigação moral, pelo menos aparentemente nos países ocidentais, que são de uma raiz cristã, parece que sobra sempre esse elemento da cristandade, né? O primeiro elemento de sentido é ajudar os fracos e assim praticar o bem, né? Mesmo que não seja através da caridade. O segundo efeito é da ética protestante, isso principalmente nos Estados Unidos, né? O espírito capitalista é forte e no trabalho da forma de enaltecer a obra de Deus, enxergando o sucesso financeiro como uma bênção, um sinal de salvação. O dinheiro deixa de ser algo que pode ser gasto sem preocupação moral, e a doação é uma forma de purificar esse dinheiro. Esse texto aqui é da Patrícia Kurrat e do Ruben Oliven, que são jornalistas e pessoal de comunicação do Rio Grande do Sul, mas eu acho que é bem interessante. A filantropia é uma prática de sociedades complexas, nas quais a desigualdade e a pobreza constituem uma preocupação moral das elites. Ela movimenta grande soma de dinheiro e cria um mercado de doações, através do qual várias organizações, mesmo que critiquem a sociedade capitalista, disputam esses recursos. Essas organizações desenvolvem diferentes perspectivas e estratégias a respeito de como atuar. A briga pelos recursos de quem tem recursos, mesmo entre as ONGs, é enorme, vocês não acreditam.
Apesar de envolver doação de vasta soma de dinheiro, a filantropia não é uma dádiva semelhante àquela presente em sociedades. As sociedades complexas têm outra escala. Estão divididas em classes sociais e são marcadas pela desigualdade. Apesar de frequentemente professarem um ideário de que todos os cidadãos são iguais. Por isso, a filantropia procura responder uma questão moral que tem a ver com o fato da riqueza de uns contrastar com a pobreza de outros. A filantropia é simultaneamente um mercado, uma obrigação moral e uma forma de interesse, de uma maneira de os membros da elite estabelecerem redes entre eles. Acho que é bem isso. Para terminar, eu fiz algumas coisas de a filantropia na saúde. Assim, é interessante esses números que 50% dos, eu diria, da prática privada de saúde no Brasil são feitas por hospitais ligados à filantropia, da prática do SUS, né? Então, 50% do SUS é atendido por hospitais privados e não só das Santas Casas, mas de outras instituições filantrópicas, na maioria ligado a ordens religiosas, católicas ou protestantes. Interessante ver isso, 70% dos tratamentos oncológicos é feito nessas instituições. Quase 60% do transplante realizado no Brasil são feitos pela rede filantrópica. Os números são 2.172 hospitais sem fins lucrativos, e 1.704 atendem o SUS. Né? 193 mil leitos, 132 dedicados ao SUS. 990 mil empregos diretos, provavelmente hoje deve passar de 1 milhão. Né? 1.731 municípios, 56% deles são filantrópicos, quer dizer, a única unidade de saúde é filantrópica. 4,7 milhões de internações, né? 41% do total do SUS. Quase 70% das... Então, esses são números de 2018. Né? As nossas ações em saúde na pandemia, né? Quer dizer, não necessariamente em saúde, mas a gente distribuiu, não é nosso foco, fazer a caridade, a assistência, mas na pandemia nós fizemos, né? O Conselho da Fundação determinou 1 milhão em projetos de assistência social para combate a efeitos causados pela pandemia. Então, distribuímos mais de 9 mil cestas básicas, mais de 9.500 refeições, 13 mil máscaras, 40 mil pessoas atingidas. Né? Fizemos match fund com o Em Frente e parcerias com Gerando Falcões. O Fundo Areguá, que eu mencionei, né? Fomos um dos criadores. Hoje em dia ele fornece 13 bolsas restituíveis, para o ano que vem provavelmente serão 17. Já tem 2 bolsistas restituindo esse fundo, é um fundo patrimonial, conta hoje com quase 7 milhões de reais. A filantropia teve 6,9 bilhões de reais doados, hoje já passou de 7,5 bilhões, eu vi esse número, questão de um mês atrás.
esses 667 mil doadores, 74% foi na saúde, quase 20% na assistência social, 4% na educação e 2% na geração. Então, era isso que eu tinha aqui para falar para vocês. Muito obrigado, Zé Luiz, pelo passeio aí, pela história do desenvolvimento da filantropia. Embora a gente, como cidadão, como indivíduo, está mais preocupado nos resultados da filantropia do que na forma, não é? Então, do ponto de vista, eventualmente, a discussão se é cristão e é caridade, ou se é uma questão mais monetarista, eventualmente, né, se a gente puder ter, neste momento, eu acho que vale a pena contar com tudo que está disponível. Não, ela começou como uma ideia cristã, hoje em dia, não mais, né? Não mais, mas existem ainda existe ainda um apelo grande dentro de uma perspectiva cristã. Mas eu tenho aqui uma pergunta que é do presidente aliás, queria lembrá-los, tem o chat aí do Zoom, onde vocês podem fazer perguntas. E aí já tem uma pergunta que é do nosso presidente, o Eduardo Winston, né? Quais são os principais dilemas éticos enfrentados pelos hospitais filantrópicos? Então, você, Zé Luiz, nadou de braçada, você já mais ou menos fez aliás, acho engraçado, né, o surgimento das palavras e a ressignificação e também o uso de palavras estrangeiras, mas você já fez um spoiler nisso aqui, quando você disse da sua experiência de Santa Casa, de alguns dilemas éticos, você citou distorções de várias formas, mas aí o Eduardo pediu para você comentar um pouco mais isso dentro de uma perspectiva da gestão de hospitais e, em particular, os filantrópicos, que não nos passa desapercebidos, nós do setor de saúde, que trabalhamos com gestão, tem até aquela piadinha de mau gosto, né, que é hospitais pilantrópicos, né? Claro que nós não estamos falando desses, mas existe esse problema. Queria que você comentasse esse aspecto. Eu acredito que desses hospitais que eu falei filantrópicos, né, esse número enorme, boa parte deles são hospitais muito pequenos, né, com menos de 100 leitos, a média é por volta de 60 leitos, o que os torna, no mundo de hoje, praticamente inviáveis, né? Ao mesmo tempo, eles são a única referência de saúde dessas cidades e, muitas vezes, de regiões, o que torna isso um problema social grande. Eu acredito, eu não saberia responder essa pergunta, mas porque são hospitais muito diferentes entre si. Eu sempre falo que, quando se fala santas casas, cada uma é uma, né? Muito diferente e com realidades muito diferentes. A Santa Casa de São Paulo, e esses números que eu falei de alta complexidade do sistema filantrópico fornecendo ao SUS, são as grandes santas casas, são santas casas que têm faculdade de medicina, são santas casas dos grandes centros. Agora, quando a gente vai para as santas casas da periferia do Brasil,
é outra realidade. Eu acredito que o grande dilema ético do sistema de saúde do Brasil, principalmente o que atende SUS, está no subfinanciamento do setor, né? O SUS subfinancia a saúde, o que gera problemas de como você complementa o restante disso, né? O que torna essa coisa do pilantrópico, né? É aquilo, eu finjo que pago e eu finjo que ofereço o serviço. Esse eu acredito que seja o dilema ético mais importante, é como oferecer um serviço adequado por um preço injusto. Sem dúvida. Uma parte dos problemas que a gente tem, né, nesse sistema é essa, vamos dizer assim, uma fraude oficializada pública, né, que é o subpagamento, não é? Eu já ouvi, numa apresentação no Samaritano, o presidente do Sindiosp, na ocasião, fez uma palestra numa Santa Casa no interior e, durante o evento, alguém das Santas Casas dizia que isso há uns 4 ou 5 anos atrás, né, que os preços SUS cobriam apenas 40% dos gastos com uma média de procedimentos. Então, o valor de um parto pago pelo SUS cobre só 40%, não é? E como é que faz para financiar o resto? Bem, aí surgem as fraudes, faturamentos e cobranças indevidas e tudo mais, né? Então, o senhor tem razão, você tem razão, que o subfinanciamento é um problema que corrompe essas instituições. Agora, uma parte destas, aí eu queria entrar, deixa eu ver aqui se tem uma outra pergunta. Tem uma questão que eu queria aprofundar, ver consigo como a gente pode semear o futuro, né? Nesses ambientes onde a fraude caminha como forma de manter uma Santa Casa deficitária, porque o parto só é coberto 40%, então fazem uma série de manobras para a Santa Casa ficar com um vermelho menor, né? A pequena Santa Casa, né? Mas nesse processo, indivíduos, né, acabam enriquecendo, quer dizer, existe uma desculpa do financiamento, mas pessoas acabam tirando o proveito dessa situação. Então, são profissionais de saúde, provedores, prestadores de serviço, às vezes políticos, profissionais da região, não é? Então, existe esse problema, não é? Então, aí eu queria perguntar um aspecto, não é? Quer dizer, juntando isso com uma lembrança que me vem à cabeça. Na minha infância, lá pelos anos 60, eu sou uns 10 anos mais velho que você, e eu peguei uma fase, eu não sei se você pegou, que era as escolas vendiam um selinho, os alunos saíam vendendo um selinho, né, para angariar dinheiro para compra de aparelhos tutores para membros inferiores e sequelas de pólio. Nós tínhamos pólio na década de 50, não é? Então,
comprar esses tutores ou cadeiras de rodas. Então, as escolas eram envolvidas nesse processo, né? E as crianças, então, saíam tentando vender selinho, e isso produz uma comichão na cabeça e possivelmente, talvez despertasse uma perspectiva de ajudar o próximo, né? Não numa perspectiva da humanidade, mas ajudar o próximo. Qual é o papel que você acredita que tem a educação no desenvolvimento dessa questão? Eu sei que a resposta pode parecer óbvia, mas eu queria ver, porque a gente citou muito aqui a filantropia dentro de um grande contexto de grandes corporações em um volume imenso de recursos. Mas essa cabeça de olhar a humanidade começa com cada um dos indivíduos. Então, não valeria a pena a gente resgatar nesta criança de hoje, pelo menos a que não está passando fome, não é? A necessidade de olhar a outra que está passando fome e ter essa preocupação, ao invés de ficar com o olhinho na telinha do iPad? Eu faço parte de um grupo que trabalha a consciência da doação. Eu sempre falo isso para constrangimento e revolta de muita gente, que no Brasil melhorou no último ano, mas os dados mostram que os ricos doam muito menos que os pobres. Proporcionalmente, evidentemente. A minha fundação ela é uma das patrocinadoras de pesquisas aí que foi feita, duas já, uma em 2015, outra agora, o ano passado, esse ano, pelo IDES, que pesquisa a doação no Brasil. Mostra que a doação média feita pela população, não para a igreja, né, porque eles não contam doação para a igreja, agora me foge o número, mas está por volta de R$20, R$25 por mês. Agora, na pandemia, as pessoas mais ricas doaram bastante, mas não é o habitual, e a gente não sabe se vão continuar doando. Eu sempre falo que quem tem, vamos dizer, vontade de doar, quem tem cultura de doar, vai doar. Porque muita gente fala para mim, você doa porque você tem dinheiro. E eu conheço muita gente que doa e não tem nada. Literalmente não tem nada. E doa, e doa tempo, e faz trabalho voluntário, e ainda doa dinheiro. Então, não é educação, é cultura, é mentalidade, é filantropia, é amor à humanidade, é amor ao próprio, é cidadania. Muito bem, quer dizer, mas eu penso que se a gente ajudar
as crianças a se lembrarem da fome alheia, pode ajudar, mas, sem dúvida, a filantropia... Mas você só vai ensinar a criança se o pai doa. Sim, sim. Se o pai não é a escola que tem que ensinar, porque a criança só aprende vendo. Por que na minha família isso é um valor? Você pode ver por que o Itaú doou 1 bilhão de reais. Porque é o valor das famílias que controlam o Itaú. Não, sem dúvida, sem dúvida. Tem Porque o Itaú doou 1 bilhão, mas as famílias controladoras também doaram 250 milhões, 300 milhões, sei lá quanto. Sem dúvida, você tem razão. Eu queria colocar uma outra questão, fugindo um pouquinho desta pequena, né, pequena em termos do que eu vou falar, não é? Nos últimos dias, eu diria nas últimas horas, com essa questão do Prêmio Nobel de Física, mostrando a vinculação das alterações climáticas com a geração de carbono e as ações humanas, né, mostram que esse gostar da humanidade, né, então, de certa forma, a filantropia, né, vai ter que se preocupar até com a sobrevivência do planeta. Então, nós vamos ter uma outra filantropia que não é mais nem esse palavrão, que é o filantropocapitalismo, não é sequer a filantropia rentável, não é? Mas que é a filantropia da sobrevivência da humanidade, não é? Quer dizer, ou a gente cuida do planeta, né, essas próximas 4 ou 5 gerações, ou não vai ter planeta para ninguém. Como fica a filantropia nesse futuro e o meio ambiente, Zé Luiz? O que você acha? Então, eu acredito na filantropia ocupando... a filantropia, mesmo... quer dizer, você pega aí esses 6 bilhões que eu pus aí, 7 bilhões que a filantropia pôs na saúde, não é nada perto do orçamento do SUS. Tá certo? Então, o orçamento da filantropia perto do orçamento de governo, de Estado, não é nada. O papel da filantropia ele é ajudar o Estado a fazer as políticas. Não cabe à filantropia fazer política pública, né? Ele cabe ajudar as políticas públicas. Complementar, talvez, onde o governo não chegue, onde o governo tenha maior dificuldade. Evidentemente que a parte de sustentabilidade, a filantropia já faz isso há muitos anos, né? Você pega instituições como o Greenpeace, a WWF, só para citar grandes internacionais, aqui SOS Mata Atlântica, FAS, tá certo? São instituições já que atuam aqui no Brasil ou no mundo há muitos anos com essa bandeira, né? Então, a filantropia tem um papel, todo mundo já viu os barcos da Greenpeace atacando aí petroleiros, coisas, ou a campanha da SOS Mata Atlântica, ou a FAS aí nas queimadas. Agora,
nada, se você tem um presidente como o nosso, ele tem a caneta. Quer dizer, se você não tem uma consciência do agronegócios, dos... Porque o Brasil tem uma área agriculturável que não precisa invadir as áreas de reserva, tá certo? Quer dizer, se você, nas áreas que já existem, você pode ampliar muito a produção. Então, é uma questão de consciência. E que as pessoas não veem que elas dão um tiro no pé, porque se isso é uma consciência internacional, eles estão queimando o mercado internacional, os países que vão comprar deles. Né? Então, isso não é um problema da filantropia, é um problema do Estado como um todo. Né? A filantropia pode ajudar, mas é uma política de governo, de Estado. Apareceram duas perguntas aqui que eu queria que você comentasse. Aí vamos sair dessa questão planetária, vamos voltar para dentro dos hospitais, né? Dentro da sua experiência, né, da sua visão, como é lidar com programas de integridade em instituições filantrópicas? Não é? Quer dizer, é mais fácil colocar procedimentos de compliance, códigos de ética numa situação, numa organização privada lucrativa ou numa organização sem fins lucrativos? O que você acha disso? Ou independente? Eu tenho uma experiência muito ruim na Santa Casa de São Paulo, foi uma das coisas que me fizeram sair. Quando a Santa Casa, a governança dela é muito ruim, como no Brasil. O Brasil não dá importância para coisas básicas, né? A gente não vê importância para a governança. Então, exemplo, o presidente da República manda o publicitário do Banco do Brasil embora. Como que pode? Totalmente errado, né? Ele faz o microgerenciamento do Banco do Brasil. O cara é presidente do Brasil, o governo é sócio do Banco do Brasil. Totalmente interferir na governança. Não tem isso. A gente não tem noção mínima de governança no Brasil. Então, esse é um problema. Compliance não existe. Não tem. Outra coisa que não tem é planejamento. Não se sabe planejar no Brasil. Quando eu cheguei então, na Santa Casa, o provedor é eleito numa chapa de 50. Então, a chapa que é eleita é eleita uma chapa. Quando eu perdi a eleição, a minha chapa perdeu. Quando o antigo provedor saiu o provedor, o vice que pediu demissão, e só. Uma das exigências que eu fiz é que saísse toda a chapa. Como que eu vou assumir uma gestão? O provedor é presidente do conselho, onde 48 pessoas são contra mim. Eles não aceitaram, eles não quiseram sair, eles abriram 10 vagas. Então, de um conselho de 50, eu tinha 10. Tudo que eu precisei, eles aprovaram.
até o momento que eu consegui estabilizar e acertar um convênio com a Caixa Econômica. No dia seguinte do Conselho da Caixa Econômica, já estava em dezembro de 2016, eu levei uma mudança do estatuto que tinha sido discutido durante os 2 anos, lá, 1 ano e meio que eu estava lá. Um código de ética e conduta, que também tinha sido discutido, para aprovar. Eles não aprovaram nem o código, aprovaram uma coisa absurda, aprovaram o código para os funcionários. O código de ética não valia para a Irmandade, não valia para o Conselho. Eu nem vou falar aqui quem falou isso, porque é um advogado super conhecido que vive arrotando aí coisa de ética. E ele alegou o seguinte: o Código de Ética da Petrobras tem 500 páginas, sei lá quantas páginas ele falou que tinha. O senhor traz aqui um código de ética que não tem nem 30 páginas. Eu disse, bom, é para funcionar, não é que nem o da Petrobras. Podia ter uma página só que é suficiente. Mas eu falei assim, eu nunca vi, e foi aprovado, eu disse, eu nunca vi um código de ética que não vale para o conselho, que não vale para... Na Santa Casa tem o profissional e o voluntário, né? Ele é espelhado a direção. Não valia para os mordomos. Quer dizer, eles querem que tenha falcatrua, porque quem faz as falcatruas eram... Então, no Sabará, na Fundação, tem toda uma governança, todo o Conselho Fiscal tem, sei lá, 7, 8 membros. Eu conheço um, conhecia pessoalmente um, conheço os outros, não tinha relação nenhuma com os outros, foram indicados pelas competências e habilidades para fornecer eles são totalmente independentes. Ou seja, a governança o Conselho mais... Fiscal eu era conselheiro da Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, que é da faculdade. Não quis continuar, e eu falei para eles, aqui são 15 pessoas, todos somos homens, brancos, com mais de 60 anos. Que conselho é esse? Todos são advogados, um conselho de uma fundação que tem uma faculdade de medicina, só eu que sou médico. Tem uma mulher, um negro, um nada, um professor da faculdade. Que o Conselho Fiscal não tinha, acho que não tinha nenhum contabilista. Que compliance que você quer? Assim, eu vetava as pessoas e falava, está tudo errado. O mesmo advogado lá que aprovou falava, não, doutor Setúbal está certo, por próximo vamos indicar alguém. E aprovava. Esse é o Brasil. Quer dizer, eu acho que o setor privado é muito melhor que o filantrópico. Porque o setor privado
O meu, estou falando duas experiências filantrópicas, mas uma filantrópica séria, com raízes no privado, né? O meu modelo segue o privado. Sem dúvida. Bom, então aqui nós tivemos hoje uma aula, né? Uma aula com a emoção de quem pôs a mão na massa, de quem fez as coisas, né? Eu queria, em que pese as tendências, eu queria enfatizar, até nas palavras do Zé Luiz Setúbal, né? O berço é importante, né? Quer dizer, uma experiência de família, sem dúvida, mas eu acredito que ela pode ser potencializada com educação, mas nós tivemos aqui uma experiência de um homem, né? De um cidadão brasileiro que investiu nessa perspectiva da filantropia, cedíssimo na sua vida profissional, aos 50 anos, né? Que isso fique com uma lição. Não estou defendendo que nos aposentemos aos 50, mas eu quero mostrar que tem uma ação individual nesse processo. Essa é uma grande lição para nós de hoje. Outra lição a demonstração inequívoca, pelo que você falou, Zé Luiz, da necessidade de uma governança séria, não é? De um compliance sério, como eu costumo fazer uma brincadeira, não é o caminho das pedras nem entre as pedras, é o caminho para resolver problemas e um caminho para colocar as organizações em movimento de uma forma séria, de uma forma ética. Então, agradeço aqui muitíssimo a possibilidade desta experiência. Muito obrigado por dividir conosco essa jornada maravilhosa. Isto é verde e amarelo. É desse verde e amarelo que a gente precisa, Zé Luiz. Parabéns, muitíssimo obrigado a todos que tiveram a paciência de nos ouvir até agora e dos que farão isso acionando a nossa gravação pelo YouTube. Muito obrigado, bom dia a todos. Zé Luiz, parabéns pelo conjunto da obra. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todo mundo que prestigiou. E foi um prazer. Muito obrigado, como brasileiro, como cidadão. Boa tarde.